E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo de Avatar The Legends RPG. E hoje vamos falar aqui sobre os nossos movimentos básicos, que praticamente deveriam ser chamados de ações, né? Mas foi um nome diferente que eles escolheram e que faz sentido. É porque eu chamo de ação porque praticamente eles lembram perícias, o que a gente faz aqui. Porém, você não compra essas perícias, você começa, todo jogador pode utilizá-las. Então, não são perícias, você não compra, você não precisa de ter necessariamente elas, porque elas são movimentos que vocês fazem. Então, é tipo, falar é um movimento que não é uma perícia, mas que todo mundo pode fazer. E esses tipos de movimentos básicos são praticamente isso. Vamos para cada um deles aqui para mostrar para vocês. Bom, ele fala aqui praticamente o que eu disse, que eles são os movimentos mais comuns no jogo. Sempre que você rolar um movimento e você errar, o GM pode fazer um movimento de narração que conduz a cena de outra maneira. Mas movimento de narração vai ficar para o próximo vídeo, tá? E ele ensina uma coisa que eu já disse em outros vídeos, porém eu vou repetir aqui. Que quando alguma regra falar levar mais um à frente, significa que na sua próxima jogada você vai ter essa soma de mais um, tá? E apenas na próxima rodada, que atende às condições que foi dito. Então, por exemplo, você conseguiu enganar esse cara aqui, vou te dar mais um à frente. Então, se você tentar outra coisa com esse cara, você tem mais um no seu próximo teste contra ele. Se você tentar conversar com outra pessoa e tal, ou tiver que rolar algum teste para outra pessoa, você não vai ter esse bônus de mais um, tá? E se for mais um contínuo, você atende a qualquer teste que cumpra as condições até que a circunstância mude. Então você conseguiu enganar esse cara tão bem que eu vou te dar mais um contínuo. Lembrando que eu tô dando exemplos estranhos, né? Mais ou menos, tá? Mas aí ele fala, vou te dar mais um contínuo aqui. E então toda vez que vocês falaram com esse cara, vocês vão ter um bônus de mais um até que a situação mude. Então vamos falar que vocês deram dinheiro pra ele, subornaram ele. Depois que ele gastar esse dinheiro, não vai mais querer saber desse mais um contínuo e vocês removem esse mais um contínuo, por exemplo. Lembrando que a gente joga 2d6 nesse sistema, sendo quando você tem o resultado final 1 a 6 um fracasso, 7 a 9, um meio sucesso. E mais 10, então 10 e qualquer coisa que vinha acima do 10, com suas somas e tal, é um sucesso completo. Então normalmente no 7 e 9 você consegue o que você quer, mas por algum preço. E já no 10 mais você acaba conseguindo fazer tudo sem preço nenhum e sem arriscar qualquer coisa que você tem aí. Então vamos lá. O primeiro é o Plead. Lembrando que eu vou sempre deixar em inglês ali entre os parênteses para caso alguém queira pesquisar no livro. Mas é o implorar. Quando você implora um NPC que se importa, que ele faça alguma coisa ou ajude você, por exemplo, você vai rolar com harmonia. Harmonia é uma estatística, volta no vídeo das estatísticas se você não viu, tá? E aí você vai rolar com a harmonia do seu personagem. Então você vai jogar 2d6 e vai somar sua harmonia. Se você tiver um 7 e 9, eles precisam de algo mais. Então você tipo pede, me ajuda aqui sei lá, a segurar a porta para o inimigo que tá arrombando a porta não entrar, me ajuda. Ele vai querer, se o certo é te ajudar a segurar a porta ou deixar eles entrarem e conversar com eles, ele quer uma explicação melhor. Ele vai querer uma orientação de como fazer tal coisa. Então você, tipo, por exemplo, puxa a cadeira e coloca ali na porta para que a gente possa correr e fugir o mais rápido que possível. Ou você, tipo, ele fala, não é melhor deixar eles entrar e conversar. Você fala, não, porque eles vão nos matar se a gente deixar entrar e tal e tal e tal. Ou ele pode querer alguma coisa, tipo assim, eu ajudo vocês, mas se vocês me ajudarem a resgatar o meu filho que tá preso em tal lugar, por exemplo. É um exemplo que pode se dar e que pode acontecer, mas ele também pode pedir dinheiro, por exemplo. Mas é o GM que diz o que ele precisa, tá? Não é uma escolha do jogador. Agora, com mais 10, ele só faz o que você pediu e da melhor forma possível. Então, se você pede para ajudar ele a segurar a porta, ele vai lá, bota uma cadeira, prende a cadeira na maçaneta da porta e vocês começam a conversar para, sei lá, vocês vão fugir ou não sei, outra coisa que vocês queiram fazer. Lembrando que quando um personagem está inseguro, ele tem menos 2 em implorar, tá? Fica mais difícil de você pedir ajuda a alguém. Então, vamos lá para
próximo movimento. Lembra que se você falhar, ele só não vem, tá? Então se você tirar um 1 ao 6, ele só não vem. Intimidar. Quando você intimida um NPC a recuar ou desistir, role com paixão. Vamos lá, se você obtiver um sucesso, que seria um 7 ou um 9, eles escolhem uma dessas opções aqui. Se você tiver Agora, se você tiver um mais 10, primeiro você escolhe um. E depois ele pode ver outra opção que ele acha melhor. Então, inicialmente ele vai fazer uma coisa, mas depois ele vai fazer a que ele escolher, tá? Então, vamos lá. Lembrando que ele pode escolher, tá? Mas se você tiver tirado mais 10, primeiro você que escolhe. Eles correm para escapar ou obter reforços. Então, você gira uma intimidade e dá medo nele. Eles recuam, mas mantêm a vigilância. Então, eles correm, mas ficam observando você de longe. Eles cedem com algumas estipulações. Então, eles meio que ficam meio que naquela que se bate em você ou não bate. Mas aí eles vão saindo de perto e você vai e você conseguiu intimidar ele. Eles te atacam, mas sem equilíbrio. O GM marca uma condição sobre eles. Então você tenta intimidar alguém, ele pode escolher, por exemplo, atacar você, se você não tiver tido um mais 10. E aí vai ter toda essa condição. Agora, se você tiver um mais 10, você escolhe o que eles vão fazer. Mas depois eles podem, não, eu vou voltar e atacar ele. O GM escolhe, né? Pelo NPC. O NPC decide voltar. Só que aí, nesse momento, você já vai ter feito boa parte do que vocês quiserem. Do que vocês queriam ter feito e tal. Quando você está com a condição medo marcada, você tem menos 2 no teste de intimidar. Então, alguém com medo vai dar medo em quem, né? Então, você tem menos 2 em intimidar. Truque. Truque serve para diversas coisas, tá? Não é só fazer um truque com as mãos. Mas vamos lá. Quando você tentar enganar um NPC, use a criatividade. Em um golpe, mas aí era para estar com sucesso, tá? Porque a tradução ficou errada. Então, com sucesso, eles caem e fazem o que você quer no momento. Com mais 7 ou mais 9, mais 9 no caso, escolha 1. Com mais 10, escolha 2. As opções são: eles tropeçam. Você recebe mais 1 quando agir contra ele. Aqui não falou se é mais 1 contínuo, mas eu acho que é um mais 1 pra frente. Ou enquanto eles estão caídos, por exemplo. Eles agem tolamente. O GM lhe diz quais oportunidades adicionais ele lhe oferece. Então, por exemplo, vamos falar que você faz um truque nele, ele cai e você percebe que ele tem uma chave para prisão. E você vai lá e cata a chave da prisão. Eles se comprometem demais. Eles estão enganados por algum tempo. Então, você pode ter jogado uma pedra do outro lado da rua e eles ficaram lá meio que, cara, o que foi isso? Eles acham a pedra no chão e começam a ficar meio que encabulados o que aconteceu, porque jogaram uma pedra e tal, e eles podem depois de um tempo começar a procurar, que seria essa última opção aí. Lembrando que se você tiver com a condição tolo, você tem menos 2 para fazer um teste de truque, tá? Lembrando que a gente gira com criatividade e truque. Conte com suas habilidades e treinamento. É uma perícia, né? Um movimento com um nome muito grande. Mas por exemplo, uma coisa que você pode utilizar com treinamento, que é correr e pular de uma casa para o outro. Que é seus treinamentos, suas habilidades e tal. Então, também é interessante porque eles pegaram todas as perícias assim que normalmente a gente usa para fazer umas coisas estranhas e juntam em uma só. Lembrando que isso não serve para bater em alguém. Treinamento é tal coisa, mas bater em alguém, lutar, é um vídeo que vai ser postado aqui depois. Quando você confia em suas ações e treinamento para superar um obstáculo, obtenha uma nova visão ou realize um costume familiar. Role com foco. Se você obtiver sucesso, você consegue fazer essa ação. Porém, se você tiver um 7 a 9, você faz, mas de maneira imperfeita. Então vamos falar que você vai pular de um lado para o outro da casa, só que aí você acaba quebrando uma telha que cai no chão e alerta os guardas. Então você conseguiu pular, mas com preço. O GM diz qual é essa consequência inesperada, e se você tiver um mais 10, não vai acontecer algo ruim, você só vai cumprir a sua missão mesmo. Então essa questão aí de consequência inesperada só ocorre com 7 e 9, a 9 no caso. Lembrando que tem uma opção, você pode aceitar a consequência que ele passou, que nesse exemplo era derrubar uma telha e cair, ou você recebe uma fadiga. Então tipo,
A telha tá começando a cair, mas você estica a mão muito rapidamente, consegue segurar ela e volta. E você marca uma fadiga por causa disso. Mas pelo menos a consequência ruim não aconteceu. Então é bem interessante o mestre. O mestre pode escolher, né? Mas eu acho que eu falaria o que acontece. Ah, a telha vai cair. Agora, se os guardas vão ser chamados ou não, não sei. Ou você poderia só falar, ó, algo ruim vai acontecer. Você quer algo ruim, eu marcar uma fadiga. E aí você narra a questão da telha caindo e tal. Esse é o exemplo da telha, é um exemplo, tá, gente? Não é necessariamente que sempre vai ser uma telha. Então, vamos lá pro próximo. Ah, não. Antes de ir pro próximo, só falando, se você estiver inseguro, você tem -2 nesse teste. Indo pro próximo, empurre a sua sorte. Quando você abusar da sua sorte em uma situação de risco, diga o que você fará e role com sua paixão. Se obter um sucesso, você consegue, mas passará raspando. Então, eu não consigo pensar necessariamente num exemplo aqui, mas se você, tipo, eu vou contar com minha sorte para ver se eu consigo fazer isso. Pode ser aquele mesmo, uma coisa do salto. Se você não tem muito foco, por exemplo, e você quer saltar de um lado para o outro, você pode pedir para o seu GM para rolar com sorte. Então você vai pular e rolando com sorte e tal. E é isso. Se você obtiver um sucesso, você consegue, mas passa de raspão e o GM diz o que custará. Então, no mesmo exemplo, eu vou falar que é a telha. Se você tem um +10, sua ousadia compensa, apesar do custo. O GM diz a você que outra oportunidade de sorte cai em seu colo. Então, vamos falar, você pula, você consegue, você sobe e sei lá o que acontece. No meu exemplo foi meio ruim, mas sei lá, você acha uma chaminé para entrar dentro dessa casa que você queria entrar, por exemplo. Então é uma empurrada a mais da sorte, por exemplo. Eu não pensei nas melhores coisas de todas, mas se você tiver culpado, você tem -2 num teste de empurrar a sua sorte, tá? Avalie uma situação, essa é a nossa penúltima, tá? Ao avaliar uma situação, use criatividade. Com um 7 a 9, você faz uma pergunta dessas que estão na tela. Em um 10, faça 2 perguntas. Receba mais um contínuo de acordo com a resposta. Lembrando que todas essas perguntas são para o GM. Então a primeira é, o que aqui posso usar para... Aí você pode falar, derrotar meu inimigo, abrir essa porta, trancar a porta, coisa do tipo. E dependendo da resposta, você tem mais um contínuo para essa determinada situação. Quem ou o que é a maior ameaça? Então, por exemplo, o mestre pode falar, é a montanha, porque se vocês gritarem demais vai ter um deslizamento. Ou ele pode falar, não, é aquele inimigo ali que usa 2 espadas, por exemplo. O que devo procurar? É mais uma pergunta. Qual é a minha melhor saída, entrada ou saída? Aqui eu acho que foi erro de tradução, tá? Mas provavelmente teria uma terceira opção. Mas é só você falar qual o melhor jeito de escapar daqui, o melhor jeito de sair daqui, qual é o melhor jeito de entrar em tal local. Então, por exemplo, se vocês querem entrar dentro de uma casa, mas as portas estão trancadas, você faz uma avaliação para perguntar isso para o GM. Quem ou o que está em maior perigo? Então você também pode fazer essa aqui, é bem interessante. O mestre pode falar, parece que os assassinos estão todos aqui para seguir o cara de terno que estava junto com vocês algumas horas atrás. E coisas do tipo. Então, se você estiver zangado, você tem -2 nesse teste de avalie uma situação. E por último, conforto ou suporte. Isso aí é usado para você conversar com alguém e tal. Então, você ou apoia uma pessoa, ou você conforta ela e você tem que rolar com harmonia. Se você tiver sucesso, eles devem decidir se vão se abrir para você. Então, eles decidem. Você conseguiu conversar com ele e tal, mas agora depende deles. Bom, se eles não quiserem falar com você, você vai ter que marcar uma condição, sei lá, você pode ter ficado zangado por ele não ter se aberto, ou pode ter ficado inseguro porque ele não está querendo conversar com você. Porém, você tem mais um à frente, se você quiser tentar de novo ou conversar com ele, ou fazer outra coisa do tipo. Então você tem mais um para o seu próximo teste contra essa pessoa, ou essas pessoas, por exemplo. Se eles se abrirem a você, faça-lhes qualquer pergunta. Com um +10, eles também podem fazer perguntas a você. E aí vocês vão começar uma conversa aí e tal. Qualquer pessoa que responder a uma pergunta honestamente pode obter
pode optar por limpar uma condição ou 2 fadigas. Então é bem interessante. Aqui não especifica se você tem que fazer com NPCs, mas eu acho que isso vai ser utilizado mais em NPCs do que PCs, porque PCs vocês vão ter que ficar conversando o tempo inteiro e tal. Mas é bem interessante para curar as fadigas, para curar as condições e tal. E o mestre também tem que ter cuidado, porque se os PCs ficarem usando um com o outro, eles podem acabar meio que forçando para curar muito mais rápido uma fadiga e tal. Cuidado para eles não abusar. É bom eles utilizarem isso, mas não abusarem disso, tá? E se você tiver uma falha, você só falhou. Você não conseguiu conversar com ele direito e tal, e não deu em nada. Se você tá zangado, você tem -2 para esse teste. Então, é isso. Lembrando que o livro de Avatar ainda está em Kickstarter. Ele não está completo, porém, ainda vai demorar uns 6 meses para esse livro lançar. E então, eu quis dar a oportunidade de vocês conseguirem jogar uma campanha e conseguirem entender o sistema antes desses 6 meses passarem, que vai ser muita coisa e tal. Mas quando esses 6 meses passarem, eu vou voltar a fazer vídeo de Avatar Legends para vocês entenderem o sistema por completo e não só essa versão beta dele. Então, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, seu narrador, e fui.